Olá, bom dia a todos, irmãos. É com prazer imenso que a gente consegue novamente ter as nossas aulas de EBD. A semana passada já tivemos a aula com o pastor Henrico, que foi uma aula edificante, foi uma aula muito boa, e infelizmente estamos em nova era, a era do Covid, e nós estamos nos adaptando a essa era também. E graças a Deus existe a internet, existe a possibilidade da gente mesmo distante continuar tendo algumas atividades. Deus nos proporcionou isso, Deus nos deu o meio, e para isso a gente tem que ter sabedoria de poder usá-lo, né? É óbvio que todos nós gostaríamos de estar juntos, congregando como Deus nos ensina, e além de ser um ensinamento bíblico é muito mais gostoso, mas nessa impossibilidade temporária, a gente vai utilizar dos meios que Deus nos deu também, que é a internet e o vídeo. Bom, a gente dando continuidade às nossas lições da EBD, nós vamos continuar falando a respeito de crise, de Covid, de suficiência de Deus e como a gente confia, como o cristão tem que olhar para tudo isso. E eu vou falar um pouquinho hoje sobre a carta de Tiago, né? O pastor Henrico citou ela semana passada, e o capítulo 1 nos ensina a respeito de provações, e hoje nós vamos refletir um pouquinho em cima do capítulo 1 de Tiago, mais especificamente dos versículos 2 a 8 do capítulo 1. Então eu quero ler com vocês inicialmente, e depois a gente vai desenvolver a respeito desse tema um pouquinho mais detalhadamente, como a gente tem feito, né? Então primeiro eu quero orar, e aí a gente vai para o texto e vai para o nosso estudo. Querido Pai, nós te agradecemos imensamente, Pai, pela provisão que o Senhor tem nos dado nesse período de crise. Te agradecemos e te louvamos pela tecnologia que o Senhor permitiu que a gente tivesse, e por meio dela a gente poder ainda estar reunido como igreja, mesmo que não em corpo, mas pelo menos em espírito, e a gente tendo essas possibilidades maravilhosas que nós estamos tendo como hoje. Quero que o Senhor, Pai, possa me iluminar meus irmãos, Pai, para que a gente leia o texto, aproveite e entenda da maneira que o Senhor julgar necessário e melhor para nós. Então abre o nosso entendimento para isso, para que o Teu Espírito fale conosco agora. É o que eu te peço nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos começar. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 1 de Tiago. Vamos começar a ler do versículo 2 ao versículo 8. Eu vou ler com vocês, depois então a gente vai detalhando mais. Então diz assim a carta de Tiago, a partir do versículo 2. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejam aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Bom, irmãos, então basicamente nós estamos vendo das provações. Então Tiago vai dizer pra gente a respeito da alegria nas provações, né? E a gente tem estudado e tem visto nesse tempo todo que as provações elas podem ter diversos tipos de fontes, diversas formas de se apresentar. Obviamente que é tudo sob permissão de Deus. Então as provações que a gente tem são permissões de Deus. Então Deus está por trás de tudo isso, Deus está por trás do Covid, Deus está por trás da crise econômica que sobrevirá depois desse período. Então Deus está por trás de tudo. Então as provações elas podem vir de Deus. Então se a gente for olhar na Bíblia, da onde vêm essas provações, então no livro de Gênesis, lá no começo, capítulo 22, versículos 1 e 2, diz o seguinte: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, provação, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como um holocausto num dos montes que lhe indicarei. Então a gente vê que essa aprovação veio diretamente de Deus, Deus dando a prova para Abraão diretamente.
A provação pode vir através também de Satanás. Nós acabamos de estudar o livro de Jó, não é? A gente viu que foi Deus que permitiu, Deus que estava sob controle, mas o autor ali, quem faz a ação na provação da vida de Jó, quem toca na vida de Jó, é o Satanás. Então, lá nos versículos 6 a 12 do capítulo 1, Deus vai estar falando, né? Disse a Satanás, Deus, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Aí respondeu Satanás, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse então a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença de Deus. Então a aprovação veio através da ação de Satanás aqui. E a aprovação ela pode vir até do próprio homem, também, obviamente, com a supervisão de Deus. No mesmo livro de Gênesis, capítulo 37, a gente vê a história de José, que foi colocado numa cisterna pelos seus irmãos, depois vendido como escravo. Quer dizer, a aprovação veio através do próprio homem. Então ela pode vir numa ação direta de Deus, ela pode vir por intermédio de Satanás ou por intermédio do próprio homem, né? Apesar dessas fontes, as provações elas fazem parte do plano de Deus. Então, o que a gente pode aprender com as provações? Não é? O que Tiago, então, nos ensina na carta que ele escreveu para os irmãos dele no começo da era cristã? Né? Então, a primeira coisa que a gente vai aprender, né, que Tiago nos fala, no versículo 2 já, a gente sente alegria nas provações? É um negócio meio estranho, né? Você está sendo provado, você está sendo testado, muitas vezes tendo as suas fontes, as suas bases de sustentação abaladas. E Tiago diz assim, meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Ótimo, alegre nas provações. Obrigado, Senhor. Eu perdi tudo que eu tinha. Né? Então, obrigado, Senhor, eu estou em casa, não posso ver minha família, não posso ver meus amigos, obrigado, uma aprovação, né? Então, é meio estranho isso, mas é isso que a gente tem que aprender a fazer, a nos alegrar e nos contentar com a provisão de Deus, né? Então, as bênçãos de Deus, elas também estão presentes nas provações, né? Então, a gente tem que olhar para isso, mas como a gente consegue encarar com alegria uma provação? Esse é o nosso grande desafio e a gente vai ver alguns exemplos bíblicos de como a gente pode olhar para as provações e nos alegrar. E um dos exemplos que a gente tem é um louvor que Abacuque escreve no final do seu livro, no capítulo 3, né? E a disposição que ele tem de louvar a Deus a todo custo, depois que ele entende quem é Deus, depois que ele compreende quem é a pessoa de Deus e que Deus é bom e que Deus é justo e que Deus é amoroso e é misericordioso, ele escreve uma poesia lindíssima que diz assim, Abacuque 3, 17 a 19, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem bois nos estábulos, uma coisa que a gente pode vir a passar daqui a algum tempo. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos, para o mestre da música, para os meus instrumentos de cordas. Então, Abacuque está dizendo para nós que o motivo de alegria dele era fixado em Deus, na pessoa de Deus, né? Ele procura as bênçãos em Deus, então a alegria vem de Deus e não somente ali na satisfação pessoal ou na prosperidade, né? No caso do profeta, que grande provação eles passavam, que grande problemas eles tinham por conta de perseguição, por conta dos impérios que estavam ali rodeando na época de Abacuque. Então a gente tem ali um Abacuque, um profeta voltado para Deus e se alegrando porque é Deus, porque ele olha para Deus, né?
E aí a gente tem outro exemplo grande na Bíblia de um cara que foi extremamente perseguido e aprendeu a se alegrar nas perseguições, que é o apóstolo Paulo, né? Então a gente olha para a carta de Filipenses e consegue entender, ou consegue pelo menos observar algumas lições que ele nos dá, né? Então vamos para Filipenses, versículo 8 do capítulo 3, diz assim: mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então Paulo passou milhares de provações, preso, açoitado, humilhado. Ele é um exemplo de tudo aquilo que a teologia da prosperidade prega ao contrário, né? Ele não teve nenhum tipo de ganho material ou ganho físico, não é? A partir do momento que ele passa a ser um servo de Cristo, a ser um apóstolo de Cristo. E o pastor Henrique falou semana passada para a gente a respeito do próprio Cristo, de quem ele é. Então vamos começar a olhar para a pessoa de Cristo, né? Pessoa de Deus. E não mais para os nossos sofrimentos. E aí Paulo ainda fala no mesmo livro de Filipenses, no versículo 11 do capítulo 4, não estou dizendo isso porque seja necessário, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Então Paulo aprendeu a viver contente em todas as circunstâncias, independente se ele estava bem ou se ele não estava bem, não é? Então ele fecha lá, naquela frase que é usada fora de contexto, tudo posso naquele que me fortalece, né? Quando ele fala que ele aprendeu a viver contente no ganho e na perda, com fartura ou com pobreza, então ele pode se alegrar no ganho e pode se alegrar na pobreza, porque tudo ele pode naquele que lhe fortalece. Quem é esse aquele? É Jesus Cristo, é Deus. Então ele está de olho em Deus e não de olho nas circunstâncias. E aí muda o foco, a gente vê que o nosso foco tem que mudar. O meu foco não tem que estar no meu problema, no meu sofrimento, na provação que eu estou passando. O meu foco tem que estar voltado para Deus. Deus é meu provedor. Quem é Deus? Quais as características de Deus? Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso, Deus é amoroso e Deus ama e cuida das suas ovelhas. Como o pastor falou e tem falado para nós, o nosso bom pastor é Deus e é para Ele que a gente tem que recorrer. E é Ele que vai nos sustentar e vai nos alegrar nesse momento de tristeza que a gente tem passado. E em todos os momentos, né? Então, a gente olha também como exemplo de sofrimento para a própria pessoa do Senhor Jesus. Jesus passou por esses sofrimentos. Jesus era o homem das dores, ele sabe o que é padecer, né? Ele sofreu para fazer a vontade de Deus, ele não perdeu a doçura nas provações. Então ele sofre, mas ele continua sendo doce, ele é senhor das suas emoções. E ele não peca em momento algum, apesar das diversas provações que ele passa. E aí a gente tenta entender também na carta de Tiago. Então nós estamos vendo que a alegria é possível nas provações se a gente olhar para a pessoa de Deus, não olhar para as circunstâncias, né? Mas qual o propósito, né? Então a gente sempre pergunta, né? Por que eu estou sofrendo? Por que tudo isso? Por que essa situação de perda? Por que esse Covid veio? Por quê? E muitas vezes o nosso foco se perde nessa história. Então vamos ler os versículos 3 e 4 do capítulo 1 de Tiago. Sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Então, isso vai produzir perseverança e que a gente seja completo. A provação está nos fazendo sermos mais completos. Completos como? A semelhança de quem? A semelhança do nosso Senhor Jesus. Então a provação vai produzir em nós um caráter que se assemelhe ao do nosso exemplo maior, que é Jesus. Muitas vezes a gente não sabe por quê, mas Deus sabe, e isso tem que bastar para nós. A gente tem que saber que é Ele que está sob o controle. Ele sabe o porquê e Ele sabe qual é o resultado disso. Então a gente tem que descansar nisso. As provações, elas vão produzir resultados em nós, né? E a gente vê resultados, a gente vê aqui da perseverança, da ação completa, do aperfeiçoamento, e a gente vai ter uma fé aprovada. Então vamos voltar, por exemplo, de Abraão.
Abraão fez aquilo que Deus ordenou, mesmo ele tendo que ir sacrificar o seu único filho. E mesmo assim ele obedece por fé. Não é? Então a gente vê o exemplo de Abraão como sendo uma fé aprovada. Então na carta de Hebreus, capítulo 11, versículo 8, a gente vai ter o exemplo de Abraão aprovado. Né? Então diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Essa fé que Abraão tinha produziu perseverança, mesmo em circunstâncias desfavoráveis, mesmo sabendo que ele ia ter uma possível perda do seu único filho. Né? A aprovação ela produz um caráter em nós. Ela reduz o nosso orgulho e a soberba. E olha só que coisa maravilhosa o Covid está trazendo para a gente. O homem é soberbo, o homem é orgulhoso. Um tripé de confiança que a gente vê hoje, né? As pessoas confiando em políticos, confiando no meu dinheiro, confiando na ciência, e vem Deus com um bichinho que é uma sequência de RNA, um bicho ridículo em termos de vida, de complexidade de vida, e tira todas essas bases, né? Tira esses ídolos do nosso coração, nos tira do orgulho, da soberba de produzirmos nós mesmos a nossa suficiência, né? Então a gente consegue com isso passar a ouvir a voz de Deus com clareza maior. Então eu não dependo de mim, dos meus esforços de políticos, de ciência, eu dependo de Deus. Ele é o provedor das minhas coisas, é para Ele que eu tenho que olhar. E para passar nessas provações, o que a gente precisa? Então a gente sabe que isso vai produzir perseverança e caráter. Então vamos de volta para a carta de Tiago, versículos de 5 a 8. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que concede livremente a todos, sem criticar, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor coisa alguma, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Então o que eu preciso? Sabedoria. Sabedoria. A falta dela nos impele a duvidar da providência de Deus. Eu peço sabedoria, eu busco sabedoria aonde? Na palavra de Deus. Então nesse período eu devo me aproximar mais da palavra de Deus, eu devo ler mais a Bíblia, eu devo meditar, eu devo conversar com os meus irmãos por Skype, por celular, enfim, eu tenho que procurar a sabedoria de Deus, eu tenho que pedir para Deus me iluminar e me abrir o caminho e me mostrar o que eu devo pensar e o que eu devo fazer, né? Eu posso sempre pedi-la, Deus está falando aqui, você pode pedir a hora que você quiser, peça e vos será dada, né? E que reação a gente tem que ter nessas provações, né? A gente tem que pedir sabedoria, tem que ter fé, eu tenho que murmurar nas provações, eu tenho que chorar nas provações? Não. A gente vê exemplos, por exemplo, no capítulo 16 do livro de Atos, a gente vê Paulo e Silas sendo presos, sendo encarcerados, sendo açoitados. E no final do versículo 25 do capítulo 16 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Então eles foram açoitados e reagiram com louvor, com alegria. Isso serviu de exemplo para as outras pessoas. Porque Deus, e o Deus que eles confiam, e o Deus que é o nosso Deus, Ele é maior do que o sofrimento. É para Ele que eu tenho que olhar. É para Ele que eu tenho que voltar a minha atenção. Novamente o exemplo de Jesus, como Ele reagiu às provações. Então vamos passar rapidamente. Lá no livro de Mateus, capítulo 4, a gente tem a tentação de Jesus quando Ele é levado para o deserto e o diabo vai lá e o tenta. Não é? E ele responde da seguinte forma, né? Então, rapidamente, o tentador aproximou-se dele e disse: se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães, porque ele estava tendo fome. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo leva a parte mais alta da cidade santa e lhes diz: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que também você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Então a gente vê Jesus respondendo com a palavra. A palavra é a nossa fonte, a palavra é a nossa base, a palavra nos dá sabedoria para enfrentar as crises. Mais uma vez, depois lá no capítulo 21 de Mateus,
Jesus vai responder, quando está sendo questionado pelos fariseus, que autoridade ele tem, né? E ele responde com uma pergunta, e os homens ficam com medo, porque dependendo da resposta, eles poderiam ser desmascarados, né? Então Jesus responde para eles que com sabedoria, Jesus usa de sabedoria para responder aos questionamentos dos fariseus. Então depois vocês leem lá no capítulo 21 de Mateus, de 23 a 27, eu não vou passar por causa do nosso tempo, né? E finalmente a gente vê que quando Jesus é julgado e é levado a ser morto, ele não proferiu uma palavra, ele ficou quieto. Então é outro exemplo para nós no sofrimento. Né? Não murmurar, não falar, não lamentar em demasiado, e sim ficar quieto e buscar a presença de Deus. Então, meus irmãos, o que a gente pode concluir? Da alegria nas provações, da alegria no sofrimento. Né? Então, o que a gente pode tirar então, de lição desse trecho de Tiago que a gente estudou, e vendo os exemplos dos diversos profetas, o exemplo de Abraão, o exemplo de Abacuque, o exemplo de Paulo e o exemplo do nosso Senhor Jesus. Né? Então a gente tem que mudar o nosso foco. Então eu posso ser alegre se eu mudar o meu foco, não me perguntar por que eu sofro, por que as provações, por que eu estou passando por isso, mas sim para que eu sofro. Para que eu sofro? Deus arquitetou para o nosso benefício, para o nosso crescimento, para imprimir em nós o caráter de Cristo. Então eu sofro para isso, para ter meu caráter aperfeiçoado, para me parecer mais com a pessoa de Cristo. E para isso eu tenho que olhar para Deus e não para circunstâncias. Né? E eu vou encerrar com uma frase do pastor Carlos Oswaldo, um dos diversos livros que ele escreveu, que diz o seguinte: a resposta adequada ao teste das provações é buscar a sabedoria divina por meio da oração confiante, num espírito de humildade frente ao nosso Pai benevolente. Então, meus irmãos, minha oração é para que a gente possa passar por isso mais próximos de Deus, para que a gente deixe de lado os nossos orgulhos, as nossas confianças mundanas e passe a confiar somente na pessoa de Deus e passe a ter foco somente nele. E a gente só consegue fazer isso se a gente orar, se a gente estudar, se a gente meditar na palavra de Deus todos os dias. Então, meus queridos, eu quero encerrar orando, pedindo para que a gente possa, através da palavra, continuar buscando a Deus, continuar buscando a sua sabedoria e continuar confiando plenamente nele e mudando o nosso foco das circunstâncias para a pessoa de Deus. Pai Celestial, te agradeço por esse momento. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que a gente tem de estar estudando a tua palavra. Eu oro, Senhor, pedindo para que o Senhor abençoe, Pai, nos abençoe nesse momento de crise, abençoe os nossos governantes, abençoe o nosso país e ajuda a mudar o nosso coração. Usa isso, Pai, para que o nosso coração seja transformado e cada vez mais parecido com a pessoa do Senhor Jesus, que é o nosso exemplo supremo. Abençoa-nos, Senhor, nesse dia, abençoa as nossas famílias, abençoa-nos a todos, Senhor. Que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém.